Olá amigos, estamos de volta aqui no nosso canal para trazer algumas informações aí do Vasco da Gama. E olha, nos bastidores a coisa tá pegando fogo, porque com essa demanda e demora, né, da 777 Party em tomar uma decisão de contratar, de renovar o elenco ou contratar mais pessoas para compor o elenco, coisa que ela já disse que não vai fazer, então precisa pelo menos segurar o que nós já temos. E olha, gente, é o seguinte, com 777, Vasco abre agora a negociação e, segundo informações da reportagem, está aí otimista para renovar com o Andrei Santos. E já há informações de que os mulambos está de olho no jogador. Olha, o clube apresenta a primeira oferta após a aprovação aí dessa SAF, né? E retoma conversas com o staff do jovem jogador, que tem só mais um ano de contrato. Com a tomada das rédeas do futebol do Vasco, a 777 Partners, né, que comprou o futebol do Vasco, em negócio aí foi aprovado pelos sócios, né? Há pouco mais de uma semana, o clube reabriu a negociação por Andrei Santos. Vale a pena, é um craque, joga muito, e se não abrir negociação, tem um monte de clube de olho no moleque. Então, ó, tem que segurar o cara. E o Vasco então apresenta uma proposta para renovar o contrato com o volante de 18 anos, que tem só mais um ano de vínculo aí com o Vasco da Gama. Segundo informações do Vasco, o clima é de otimismo por um desfecho positivo nas próximas semanas. Olha, a mais recente proposta do Vasco foi apresentada aí na semana passada. O staff aí do Andrei, de empresários, não respondeu até o momento, mas a reportagem apurou que as condições ainda não são consideradas ideais. Fizeram aí uma proposta fajuta pelo moleque, né? Fajuta. 777 Carioca, com esse trio aí. Que proposta maravilhosa deve ser essa? Foi tão boa que o staff não considerou ideal. Então a tendência é de que novas conversas possam acontecer, com a possibilidade do envio de uma contraproposta aí dos empresários de Andrei Santos. Olha, o problema é que o Flamengo fez uma consulta por Andrei Santos e acompanha de perto conversas por renovação com o Vasco. Que estranho, né? O Flamengo acompanhando de pertinho as conversas para a renovação do Andrei com o Vasco. Diz que já tem relatórios, referências em mãos do jogador, né? O Flamengo busca aí informações, mais informações sobre as condições caso a negociação com o Vasco e Vasco não, né? 777 Partners, a Vasco SAF, siga travada. Mas, segundo informações, dizem que a entrada aí da 7777 aproxima Vascaíno do acerto. Vamos ver, né? Olha, a verdade é que os mulambos deram uma olhadinha para o lado em busca da chamada aí oportunidade de negócio, negoção, trazer Andrei Santos para o time deles, né? Um rival. E fez uma consulta sobre a situação de Andrei Santos, revelação do Vasco. Olha, diante do impasse para a renovação do contrato do jovem volante de 18 anos, que avançou, segundo aqui, positivamente para os vascaínos recentemente, o que eu vi é que a proposta que foi feita não foi considerada ideal pelo staff do jogador, não. Bom, os rubro-negros fizeram um contato para saber dos números que envolvem aí as tratativas e monitoram à distância o desenrolar dos fatos. Olha, os caras estão de olho no Andrei Santos. Atenção aí, essa diretoria fake do Vasco da Gama e essa 777 Partners, que prometeu mundos e fundos, ou os jornalistas que acompanharam, que apoiam a SAF, prometeram jogadores, prometeram técnico de futebol, e agora está tendo até problema para segurar o Andrei no Vasco. Não conseguiram ainda renovar com o garoto. E aí o rubro-negro, prevendo um bom negócio, está de olho. Caso Vasco e Andrei não cheguem a um acordo, o Flamengo já se posicionou como um dos clubes à espera de uma brecha para trazer Andrei Santos para os mulambos.
Olha, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que os 7 lá devem correr para poder segurar o garoto? Ou eles vão simplesmente afrouxar, como até agora não fizeram absolutamente nada, fizeram uma proposta cambrucha aí pro empresário do jogador, que pode melar a situação e o cara sair do Vasco e pro Flamengo, ou para outro time. Perdeu o Andrei. Coloca nos comentários qual é a sua opinião, qual é o seu conselho aí para 777 Pátria. Manda o seu recado aí no nosso vídeo. Aqui é democracia, aqui a gente permite que você fale. Olha, agora falando de retorno à Série A, vamos entender um pouquinho aí a matemática do Vasco para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Matemática apresenta o time na 4ª posição da Série B, com 42 pontos a 14 rodadas do fim da competição. Chances apontadas pelo Infobola são de continuidade na fase. Olha, o negócio é o seguinte: 7 vitórias resultariam em 21 pontos, 8 vitórias em 24 pontos. É a garantia que o Vasco quer ter nos 14 jogos restantes. Chegaria assim a 63 ou 66 pontos. O desafio está dado, o objetivo é sabido. O próximo jogo é amanhã contra o CSA, lá na casa do CSA. E a gente aguarda que o Vasco faça uma boa partida e volte com os 3 pontos. E falando sobre partida, né? Falando sobre a reta final do Brasileirão, Anderson Conceição concede aí uma entrevista falando sobre esse assunto. Veja um pedaço. Nossa conversa é que a gente não pode mais oscilar, a gente não tem mais margem para erro. E 5 jogos, 4 jogos fora, se a gente conseguir somar o máximo de pontos possíveis para nos deixar numa tranquilidade ainda maior no G4 e voltar para depois para nossa casa para fazer os jogos também. Mas assim, a gente tá procurando ir jogo a jogo, independente se é fora ou não. Cada jogo vai ser uma final para a gente. Falta só 14, a gente está bem próximo de conseguir o nosso objetivo, mas ainda falta muita coisa, então a gente não pode ter essa oscilação mais nesse final de campeonato. Então ter bastante concentração nesses jogos, principalmente agora no próximo jogo aí, que a gente vai pegar um adversário complicado, com um novo treinador. Já trabalhei com o Roberto Fernandes, sei que é um treinador que quando pega um time nessa fase e está passando por essa turbulência no campeonato, ele motiva muito o time dele. Então eu tenho certeza que vai ser um jogo muito complicado na quinta-feira contra o CSA. Então a gente tem que se preparar muito para fazer um grande jogo lá e sair com os 3 pontos. Bom, essa foi aí a palavra do Anderson Conceição, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho de notificações, que a qualquer momento a gente volta aqui com as últimas notícias do Vasco da Gama. E olha, lá na Justiça a coisa tá fervendo, né? Amanhã tem julgamento aí de mérito da causa dos Templários, né? Vamos ver o que vai acontecer. Um abraço, saudações vascaínas.